Seja muito bem-vindo, eu sou Paula Leal, está no ar mais um Oeste Sem Filtro. E nós preparamos um especial do programa com a seleção dos assuntos que mais repercutiram na semana. Reunimos os melhores momentos, as análises mais afiadas, os debates mais importantes que pautaram o noticiário. É hora de recapitular tudo o que foi notícia sem filtro. E antes de conferir o que vem por aí, eu convido você a se inscrever no nosso canal e a deixar o seu like, a sua curtida pra gente. E as fortes chuvas não impediram a reunião de milhares de pessoas no ato Acorda Brasil, realizado na Praça do Cruzeiro, na região central de Brasília. Manifestantes aguardavam a chegada do deputado Nicolas Ferreira, que realizava a etapa final da Caminhada pela Liberdade, iniciada na última segunda-feira em Paracatu, no interior de Minas Gerais. Nicolas iniciou o discurso num caminhão de som e clamou por uma mudança no rumo político do país. Aqui não está sendo levantada eleições, porque isso é daqui a 10 meses. Nós estamos levantando uma única bandeira, porque chega de ter os mesmos no poder, chega de PT, chega de Lula, chega de Alexandre de Moraes, chega de roubalheira, chega de patifaria. Os brasileiros merecem muito mais. Nicolas pediu liberdade para o ex-presidente Jair Bolsonaro e outros presos por envolvimento nos atos do 8 de janeiro. Nós estamos aqui também pedindo pela liberdade de um homem que contra ele não tem um que presta, que chama-se Jair Messias Bolsonaro. Nós estamos aqui também para poder pressionar uma pessoa que tem sido omissa nesse país, que chama-se Davi Alcolumbre. Nós queremos, Davi, a instalação da CPMI do INSS e da CPMI do Banco Master. O deputado Carlos Jordi, do PL do Rio de Janeiro, agradeceu o apoio de milhares de pessoas que participaram da caminhada. Não imaginava que ia ser isso, não. Mas, sinceramente, todo o sacrifício, todas as adversidades, calor, chuva, bolha no pé, tudo que a gente enfrentou, valeu a pena. Porque essa caminhada representa tudo que a gente está enfrentando. Todas as atrocidades, adversidades, e a gente mostrou superação, resiliência, o que a gente está disposto a enfrentar para conseguir vencer essa tirania, para conseguir dar um basta nessa sacanagem toda que está acontecendo no nosso país. E a resposta da população é essa. A gente teve adesão popular o tempo inteiro durante o percurso. Eu vi saindo de 30 para 100 pessoas, para 400, para 500, para 1.000, 2.000, 5.000, 10.000. E assim foi algo muito surpreendente, porque quase ninguém tem um físico para fazer esse tipo de maratona. Pessoas não têm, às vezes, condições financeiras, logísticas, mas muita gente vinha, participava, não sabia nem onde dormir. A população estava ajudando a gente em todo o percurso, doando mantimentos, água, local pra gente morar, pra gente dormir. Então, assim, foi surpreendente. E isso aqui... O deputado Gustavo Gayer, do PL de Goiás, garantiu que a chama da esperança voltou depois do ato. Olha, eu acho que nunca um slogan de um movimento ou de algum ato público como o Acorda Brasil se encaixou tão perfeitamente no resultado que esse movimento trouxe. Olha pra isso aqui. O Brasil acordou. Nós estávamos censurados, perseguidos, sofridos, judiados, desanimados, sem esperança. Ao final dessa caminhada, a chama da esperança reacendeu. Isso aqui é impressionante! Eu nunca vi isso na história do Brasil. Isso é uma primeira página de uma nova história. Eu me sinto muito privilegiado de poder fazer parte. O Nicolas foi aquela faísca que o Brasil precisava para voltar a arder de novo a chama da esperança e da coragem. Esse ano
muita coisa vai mudar no nosso país e isso aqui é apenas um presságio. Nicolas Ferreira e os manifestantes entoaram em coro palavras de ordem contra o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes! O Brasil não tem medo de você! Alexandre de Moraes! O Brasil não tem medo de você! Lula! O Brasil não tem medo de você! Porque o Brasil acordou! O Brasil acordou! No encerramento do ato, Nicolas Ferreira convidou os apoiadores a fazer uma oração. E por volta de 13h, um raio atingiu as proximidades da Praça do Cruzeiro, deixando 34 pessoas feridas. Um vídeo capturou o momento em que o raio caiu próximo à multidão. Neste vídeo, feito por João Paulo Biagi, do jornal O Povo, centenas de pessoas aparecem usando guarda-chuvas. No canto esquerdo da imagem, o raio cai de forma repentina. Na sequência, é possível ver pessoas se levantando do chão. No momento do ocorrido, a chuva era muito intensa. E Nicolas Ferreira foi ao hospital visitar os feridos. Eu acabei de conversar com o doutor Renato, ele me disse que duas não está em observação, as outras, graças a Deus, não tem nada de grave até então, né, a informação que eu tive. Então, graças a Deus por isso, fico muito feliz, fico muito bem recepcionado aqui com carinho. Fiz questão de vir aqui pessoalmente, mesmo após 255 quilômetros, né, rodados, mas aconteceu um incidente natural, não foi por uma irresponsabilidade nossa, não foi por falta de organização, não foi por tumulto. Foi literalmente algo que foge do nosso controle. O parlamentar também cobrou a presença da imprensa durante todo o ato e não apenas na cobertura do incidente. Que é muito interessante, porque eu não vi muitos de vocês na caminhada, né, durante 7 dias. Aí agora, quando acontece, né, aí um incidente natural, aí esses aparecem. Deixa eu dar as boas-vindas a Ana Paula Henkel, muito boa noite. Ana, que nos fez companhia ontem nessa cobertura especial da Revista Oeste, aliás, uma transmissão que já superou 5 milhões de visualizações, num dia de muita chuva em Brasília. A gente foi acompanhando ali por várias horas a caminhada, os parlamentares e todos os apoiadores ali reunidos na chegada da Praça do Cruzeiro, com a nossa reportagem, Gabriel de Souza, também Berenice Leite, embaixo de muita chuva, nos trazendo todas as atualizações, a gente tentando passar, claro, para a nossa audiência, nessa sensação, a temperatura ali, da expectativa da chegada dessa jornada aí de 7 dias, 255 quilômetros. Que baita feito esse de Nicolas Ferreira, que arrastou essa multidão e que, claro, foram todos ali recebidos por outra multidão que os aguardava na Praça do Cruzeiro em Brasília. Boa noite, Ana. E tudo sem grandes planejamentos, né? Com carro de som, isso e aquilo. Foi, de fato, um dia histórico para o Brasil. Boa noite, Paula. Boa noite, Piotr, professor Marcília, querido mestre Augusto, e boa noite à nossa audiência. Paula, queria, né, antes de mais nada, dar os parabéns para a nossa produção, a equipe da Revista Oeste, que fez uma belíssima transmissão de todo o contexto. Nós falamos a semana toda sobre a caminhada, cobrimos a caminhada todos os dias e finalizamos ontem com um belíssimo trabalho da nossa produção, do nosso time da Oeste. Isso tudo por causa de você, né? Você assinante, é você que faz com que nós sigamos com esse tipo de jornalismo independente, honesto, mostrando o que é bom para o Brasil, o que nós podemos fazer para o Brasil. Mais de 5 milhões, né, de visualizações já na nossa live de ontem. Então, muito obrigada a todos vocês e muito obrigada a todos vocês que foram até Brasília e que deram um show, um banho histórico, né? Um banho literalmente por causa da chuva,
pés encharcados. Eu comentei ontem na nossa transmissão, né, que uma das grandes preocupações nas guerras são os pés encharcados dos soldados, porque isso dá feridas, causa feridas, o cansaço vem mais rápido. Então, os comandantes estão sempre falando, né, troquem as meias, enxuguem as botas. E ontem nós vimos o que foi, de fato, um mar de soldados pelo Brasil, com muito amor pelo Brasil, em um discurso de união, Paulo, que eu colocaria numa grande e benéfica e propositiva e fortalecedora ligação com aquele vídeo do Flávio Bolsonaro de sábado passado. O Flávio pediu união entre todos, citou todos os nomes, e agora vem o Nicolas e pede união também, e diz e menciona o presidente Jair Bolsonaro, que diante de tantos presos políticos no Brasil de 2026, tantos exilados, tantos torturados, tantos, podemos falar mortos, inclusive, né, pela leniência e descaso do Estado, vem mais uma pecinha nesse quebra-cabeça que a gente precisava, olhando para 2026. Precisamos nos unir. Nós temos um líder da direita no Brasil que está sendo torturado, não tem outra palavra, e o Nicolas fala, é pelo presidente Jair Bolsonaro. E aqui nós seguimos, né? É pelo Daniel Silveira, Felipe Martins, Débora dos Santos, Débora Rodrigues, Clezão e tantos outros presos, exilados, que fugiram, que estão com tornozeleira eletrônica, que estão em depressão, estão com tornozeleira e depressão profunda, em prisões domiciliares. Ou seja, é mais um capítulo de uma agenda de luta positiva pelo Brasil, de união, que eu repito, começa num belíssimo vídeo do Flávio Bolsonaro e agora tem mais uma peça nessa caminhada do Nicolas Ferreira, que todos nós possamos entender que sem essa união que os dois estão propondo para o Brasil, nós não vamos vencer essa tirania que está acabando com o nosso querido país. Eu dar as boas-vindas também, meu parceiro de bancada e também de Super Live, André Marcília. Muito boa noite, seja bem-vindo. Ficamos aí 4h30 acompanhando toda essa jornada. Atrasou, claro, o cronograma, principalmente por conta ali da forte chuva que atingiu o Distrito Federal no último domingo, mas ainda assim foi emocionante ver a chegada ali de todos os caminhantes, do Nicolas Ferreira. Enfim, importante esse apoio também, né? Porque o Nicolas, logo depois que terminou a caminhada, fez o pronunciamento e depois se dirigiu ao hospital para visitar os feridos por conta de um raio que caiu ali nas imediações, né? Algumas pessoas ficaram feridas por conta da descarga elétrica. A notícia que nós temos até o momento, não tem nenhum ferido grave, alguns ainda manifestantes permanecem hospitalizados, mas é importante essa preocupação também do deputado de se encontrar, de mostrar essa solidariedade a quem estava no hospital. E também chama atenção essa chamada do Nicolas à imprensa, porque falamos tanto aqui, né, enquanto nós estávamos realizando essa cobertura, chegamos a 260 mil telas simultâneas em dado momento, e os grandes veículos, os grandes portais reportando marchinha de carnaval, bloquinhos, jogos de futebol, e o Nicolas foi bastante enfático ali com os jornalistas cobrando, né? Cadê a cobertura da imprensa diante dessa caminhada? Boa noite, Marcília. Boa noite, Paula, boa noite, Piotr, boa noite, Augusto, boa noite, Ana, toda a audiência. Prazer estar aqui. E prazer estar aqui diante desse fato, que foi uma caminhada pela liberdade absolutamente exitosa e relevante, muito relevante, extremamente importante num ano eleitoral. Nós retomamos as ruas, nós não retomamos apenas as ruas, e é um erro, né? É claro que a esquerda não vai nunca conseguir enxergar isso que eu vou dizer, mas retomar as ruas é retomar um direito fundamental, o direito de reunião que havia sido surrupiado pelo STF de nós. O direito de reunião é o direito mais básico que existe em uma democracia, porque a partir dele todo e qualquer outro direito existe. Você não consegue se expressar se você não tem alguém diante de você,
Não faz sentido, não é? Se você falar sozinho, você está se expressando para quem? Então, reunir-se é básico, absolutamente básico para uma democracia, e isso tinha sido impedido quando o dia 8 ocorreu, e a reação totalmente absurda do STF ao dia 8 fez com que as ruas ficassem sob algum tipo de medo. Isso é inevitável, a gente precisa dizer. Né? Inclusive me recordo, e até mencionei isso aqui ontem na cobertura, que o Gilmar Mendes foi a um desses veículos da velha mídia logo após o dia 8 e chegou a dizer: precisamos repensar o direito de reunião dentro desse país. Como se um constituinte fosse. Quer dizer, é de um absurdo, mas esse absurdo aconteceu. E o Nicolas, como bem disse, salvo engano, o Geyer, foi uma faísca. Essa caminhada foi uma faísca do Nicolas, mas que incendiou todo mundo, toda aquela multidão, né, ontem durante essa caminhada, que confrontou-se com esse receio, com o medo que as pessoas eventualmente tiveram ou passaram a ter de estar nas ruas. E também trouxe um novo fôlego para a política, que estava acanhada, que estava em recesso, acanhada e muitas vezes dentro das redes sociais apenas. Não é um problema estar nas redes sociais, mas apenas sim. E, inclusive, é incrível que o Nicolas, muitas vezes acusado pela esquerda de ser um político voltado a redes sociais, foi para a rua, foi marchar, foi caminhar e mostrou como a política se faz. Também é básico da política ir para as ruas, né? Estar nas ruas, estar em contato com o povo, pele com pele, né? O contato tátil entre as pessoas, isso é básico de toda e qualquer política ou de todo e qualquer político. E esse ato foi também recuperado pelo Nicolas. Então, essa caminhada recupera um temor, né, servil, como diz o hino da independência, recupera também uma comunhão entre as pessoas da direita por um objetivo comum, por um inimigo ou contra um inimigo comum, e recupera o fazer político tão relevante num ano ou diante de um contexto em que nós temos e ainda temos Bolsonaro sendo torturado dentro da cadeia, temos e ainda temos a direita sendo criminalizada nas ruas e nas urnas, e um ano eleitoral vital, um ano eleitoral decisivo para que o Brasil mostre às instituições ou a ministros e governantes que cooptaram as instituições para que sirvam a eles próprios, né? É um ano decisivo para que as ruas, as pessoas e os políticos mostrem que isso é intolerável e não vai ser mais aceitável. Adalberto Piotto, boa noite, meu parceiro de várias coberturas. Ontem também conosco do início ao fim, nós entramos ao vivo às 11 horas da manhã. A gente lembra que pela previsão a chegada do Nicolas era ali por volta do meio-dia, mas por conta da forte chuva eles acabaram chegando por volta das 2h30 da tarde na Praça do Cruzeiro, sob forte chuva. Ainda assim foi muito emocionante, né, acompanhar ali a chegada, o abraço de quem caminhou por tantos dias e realmente tirou os brasileiros dessa letargia, e tanto falamos que nesse ano eleitoral as ruas terão um papel fundamental. Boa noite. Boa noite, Paulo. Boa noite, Marcília, Augusto, Ana, todos que nos acompanham. Nós estamos num outro momento do país, seguramente. É um outro momento. É um outro Brasil. E talvez isso tenha uma explicação. Até outro dia nós tínhamos um Supremo que se achava dono do Brasil e um monte de gente que tinha medo do Supremo. Tem uma frase do Nicolas que a gente reproduziu aí: nós não temos medo de você, Alexandre de Moraes. Muita gente disse isso em viva voz em praça pública. Isso tem um valor simbólico imenso. Mas veja só, mesmo com relação à cobertura da velha mídia, como cita aqui o Augusto com frequência, eu vi várias coberturas, fui ver depois, né? Por causa do raio, eles começaram a tocar neste assunto. Nenhum deles chamou de caminhada golpista. Porque hoje quem está dando um golpe no país é o Supremo Tribunal Federal, quando se envolve num escândalo de proporções gigantescas, em que pese o fato de ser um escândalo financeiro de um banco, é muito maior como nunca na história desse país. Quando você não segue a Constituição, você está dando um golpe. Aliás, o doutor Ulisses Guimarães dizia
Traidor da Constituição é traidor da pátria. Quando você abandona a Constituição, e nós estamos denunciando isso do Supremo há quanto tempo aqui? Só que mais gente agora se sentiu com condições de fazer isso. É natural ontem falarmos do medo, o medo sim, é natural do ser humano. A pergunta é o que você faz no momento seguinte. E agora as pessoas estão voltando às ruas de novo. Já o fizeram lá com o Bolsonaro, aqui na Avenida Paulista, em outros locais do país, mas essa caminhada nesse momento tem um outro peso. Porque o Supremo, o algoz da democracia brasileira, dizendo que estava salvando a democracia, mas estava matando a democracia, está nas cordas agora, com escândalos de 2 ministros envolvidos até o pescoço, pelo menos com acusações até o pescoço. No mínimo. No mínimo. Sem contar todas as outras coisas, ou outras figuras da República. Esta caminhada tem um peso maior agora, não só por ser um ano eleitoral, mas em que pega o Supremo nessa condição, na condição de estar na defensiva. E mais gente agora começa a pedir, a exigir o Brasil de volta, uma volta do Brasil à normalidade política. Político faz isso, político faz comício, político vai à rua. As pessoas vão à rua, elas discutem tudo, que o Marcília mencionou agora há pouco. Não se podia fazer isso até outro dia. Estava proibido de fazer e se você fizesse, corria o risco de ser preso sem nenhum direito que é concedido a um traficante. Mas você que só foi lá dar sua opinião, não tinha direito de defesa, como a gente denunciou aqui por muito tempo. Então, este momento é outro. Nem a própria mídia, essa mídia que se aliou ao Supremo na, abre aspas, a malfadada defesa da democracia que tirou direitos de brasileiros na perseguição ao Bolsonaro, aos presos do dia 8 e tudo mais. A direita como um todo, ela não conseguiu chamar de caminhada golpista. Isso é um avanço. Porque essa mesma imprensa agora está reconhecendo, pelo menos no caso do Banco Master, que o Supremo passou de todos os limites, todos os, digamos, limites da civilidade institucional. Nós estamos num outro momento. É importante que todo mundo perceba isso, porque esse é o momento do Brasil se reafirmar e pedir de volta, exigir o Brasil de volta, os brasileiros exigirem o Brasil de volta. Paulo. Augusto Nunes, boa noite. Você não estava na cobertura, mas estava na audiência, que eu sei, recebi inclusive mensagem sua acompanhando a nossa cobertura especial. Te pergunto, qual a mensagem que fica dessa iniciativa do deputado Augusto? Boa noite. Olha, Paulo, antes de mais nada, parabéns a vocês, boa noite. Parabéns a vocês que fizeram uma cobertura brilhante e seguiram um dos preceitos básicos do jornalismo, né? Contem o que está acontecendo. Ninguém fez isso, o povo não é bobo, o povo veio para cá. Está sabendo que a Oeste transmitiria. E os números alcançados por vocês me provocaram uma inveja saudável. Eu gostaria de estar aqui. Comentaram com a competência de sempre um fato importante e ignorado. Fica estranhíssimo. Eu via o que se passava aí nas outras emissoras e era um contraste que não deixa bem o jornalismo velho, o jornalismo tradicional, antigo. Eles, como não podiam deformar o fato, como não podiam dizer que a coisa tinha, a palavra deles agora é essa, flopado, eles ignoraram um assunto que mudou o Brasil. Mudou o Brasil. Boa noite, Piotto, meu amigo, Marcília, Ana, minha parceira querida. Eu queria continuar dizendo o seguinte, na semana passada, até falei que uma das coisas que mais me encantam na política é o imponderável. E nós dissemos aqui o seguinte, chegamos à conclusão de que, enquanto em outros países você tem líderes com bandeiras procurando o povo, aqui nós tínhamos o povo pronto para seguir quem erguesse a bandeira correta, porque é evidente que a maioria dos brasileiros não aguenta mais o que acontece no Supremo e no governo, sobretudo. O Nicolas, ele apresentou uma bandeira. Tá? Acorda, Brasil. Nós temos de acordar para ver o que está acontecendo contra o nosso futuro, contra o Brasil. E o povo correspondeu à convocação. A audiência era formada, sobretudo, por pessoas que gostariam muito de estar na caminhada.
por diversas N razões, não estavam, ou porque moram longe, mas estavam vendo o que gostariam de ver, estavam ouvindo o que gostariam de dizer. Então eu achei brilhante, porque você via a esquerda completamente sem causa, sem bandeiras e defendendo bandidos, torcendo para que não acontecesse aquilo, mas a realidade se impõe. Então, o Lindenberg Farias, que é líder da bancada do governo na Câmara, fala em nome do governo. Primeiro disse que era um fracasso, depois que era um perigo para o trânsito e, finalmente, não disse mais nada. E aqui foi lembrado uma coisa muito importante, que é o que eu tenho repetido isso, e vocês também. A Ana ajudou a imortalizar essa frase do Papa, né, João Paulo II. Não tenham medo. Não tenham medo. E é isso que aconteceu. O povo ontem estava reunido e, sem medo, disse o que pensa do Alexandre de Moraes. Reivindicou a anistia, a liberdade para o presidente Bolsonaro, que não cometeu crimes, e começou a campanha eleitoral, começou de fato, que vai terminar muito bem para a direita, e já começou contrariando o que disse a Fernanda Torres. Foi o pé direito que pisou aí na estrada. Começou com o pé direito essa campanha, e não com o esquerdo, como ela recomendava, ou com os dois, o que só quadrúpede consegue. Então eu fiquei muito feliz com o que aconteceu ontem, acho que mudou o Brasil. Nós estamos fazendo isso num período que não tem nenhum acontecimento político. Temos vários, mas nenhum estava mobilizando o povo. E agora o povo acordou, e quem acorda enxerga o que há. Vai enxergar tudo e vai agir, porque é impensável, era impensável na campanha de 2022 você falar fora Alexandre, fora Toffoli. E ontem a multidão falou sem medo, porque os responsáveis por crimes são eles, e nós temos o direito de cobrar. E Paula, rapidamente, só para ilustrar o que o Augusto está dizendo, ontem, durante a transmissão, a gente mostrou aqui ao vivo, enquanto estávamos cobrindo dois dos maiores sites, né, brasileiros, um estava falando de carnaval, de bloquinho de carnaval, e o outro de jogo da copinha de futebol. E agora falamos ao vivo com o deputado federal Nicolas Ferreira, que percorreu aí pouco mais de 250 quilômetros na caminhada pela liberdade. Muito boa noite, deputado, seja bem-vindo. Obrigada pela entrevista, parabéns pela coragem, pela sua iniciativa de liderar essa jornada que começou na última segunda-feira, lá em Paracatu. O senhor percorreu aí 255 quilômetros, começou solitário, uma caminhada solitária, mas foi ganhando adesão, foi ganhando corpo de outros parlamentares e apoiadores que de modo voluntário e espontâneo se uniram à sua iniciativa. E eu quero começar perguntando o que foi mais difícil nessa jornada de 7 dias, deputado, porque eu ouvi o senhor em outras entrevistas, o senhor não teve muito tempo para se preparar, parece que o senhor decidiu, o senhor estava em Paracatu, voltou para o hotel, avisou o seu assessor que iria iniciar a caminhada, fez a ligação ali para os seus pais, para sua mulher e falou, eu vou. Como é que foi isso? Fisicamente até, né, e mentalmente, eram as bolhas, o frio, a chuva, a fome, a privação de sono? Quais foram as principais dificuldades enfrentadas nessa jornada? Muito bem-vindo. Obrigado, boa noite a todos que estão acompanhando aí o Oeste. Olha, confesso que nos primeiros dias realmente o cansaço físico foi o que mais apertou, né? Eu nunca tinha caminhado essa quantidade de quilometragem, né, por dia. A gente basicamente fez uma maratona, né, a cada dia que passava, e não era somente andar, né, você tinha ali as pessoas que chegavam e a coisa foi tomando uma proporção muito grande.
Então, a dificuldade que a gente teve ali não foi somente física, mas foi que enquanto ia crescendo, né, a caminhada, mais pessoas chegavam e a gente assim não sabia como fazer, porque não dá para poder parar, né, para poder tirar foto com todo mundo. Ao mesmo tempo tinha crianças, tinha idosas, tinha, né, pessoas ali que estavam com morbidades, com cadeira de roda, querendo também chegar para poder tirar uma foto, demonstrar um carinho. Então a gente foi ajustando ao longo do tempo, até que a gente conseguiu fazer um cordão humano, né, na direita, ali na esquerda, para poder a gente conseguir caminhar de uma forma mais tranquila, porque a gente não queria, né, que ninguém fosse pisoteado ou tivesse algum incidente, algum acidente, né? Então, mas até isso ajustar era bem complicado, viu? Acho que esse foi, digamos, o ponto mais difícil. A parte física, graças a Deus, eu não sei te explicar. Eu chegava realmente assim, quebrado, destruído no sentido assim, físico, minhas pernas doíam muito, mas eu acordava bem. Era isso. Eu acordava bem. No outro dia, meu pé não nenhuma bolha, não tive, sabe, nenhuma lesão, absolutamente nada, assim. O Senhor cuidou realmente assim da minha saúde, da nossa segurança. Mas para mim, eu acho que o mais difícil foi realmente fazer com que a caminhada caminhasse. Porque as próprias pessoas, muitas vezes impediam, eu chegava correndo, eu estava preocupado com elas, né? Preocupação de não machucar. Então, acho que essa foi a grande dificuldade. A equipe também ajudou muito. E, enfim, a chuva também foi muito pesada. Vários dias nós pegamos muita chuva, muito frio. Então, assim, a mente vai ficando assim exausta, mas graças a Deus, todo ponto que a gente parava, a cada momento tinha mais pessoas, reunião de mais pessoas, as pessoas, sabe, dando café, dando água, Gatorade, né, no meio do trajeto. Era muito revigorante ver que as pessoas estavam na mesma essência, né, no mesmo ímpeto. Quando que eu ia imaginar, né, que uma senhora, que um senhor, que adolescentes, crianças, até gente descalço, iria acompanhar todo esse trajeto, que é por uma causa que não é por uma pessoa, né? Não é por mim ou por ninguém mais, mas é por um país todo. Então a dificuldade faz parte, né, do processo, e eu quis viver da maneira mais, digamos, dolorosa possível, para que passasse o processo aí de sofrimento, que eu sei que é importante dar sentido a tudo isso. Perfeito, deputado. Deixa eu incluir os meus parceiros de bancada nessa conversa. Augusto Nunes. Nicolas, parabéns, né, pela ideia, pelo sucesso da empreitada. Eu sei que você já deu algumas pistas sobre isso, mas eu queria que você dissesse em que momento ocorreu a você essa ideia. Em que momento e por quê, você acha? Julho do ano passado eu tive essa ideia. Eu realmente estava extremamente angustiado, de não ter meios de ação. A gente sabe que muitas das vezes as próprias pessoas de direita, né, dizem que nós estamos numa ditadura, né, de judiciário, uma ditadura realmente governamental, e eu concordo com isso. Mas muitas delas esquecem que esse status quo te impossibilita de realizar aquilo que uma democracia tem como instrumento, né? Então não tem como você, digamos assim, recorrer a uma decisão do Supremo. E se ele está politizado e dá uma decisão politizada, não tem a quem recorrer. Então, entre aspas, aí de fato não adianta você fazer um instrumento jurídico, né? Vai cair na mão de quem? No Alexandre de Moraes? Quem vai julgar quem julgou o Bolsonaro, né? A primeira turma, que é composta por 5 argentinos, e o Bolsonaro é o Pelé, né? Um era ex-advogado do Lula, o outro é amigo do Lula. O outro foi os dois outros indicados pelo PT, e o outro é o próprio Alexandre de Moraes, né, que se coloca como vítima, acusador, como polícia, como Ministério Público, como tudo. Então, o que fazer? Nós vamos ter que o quê? Fazer um projeto de lei para passar nesse Congresso que, infelizmente, não representa, né, a maioria do povo, muito embora foi o povo que os colocou lá, mas que detém muito poder e que não vai aprovar um projeto que limite, né, o STF. Então, assim, eu estava nessa agonia. Eu falei, Deus, me dê algo, porque eu estou fazendo tudo o que eu posso, porque a única coisa que sobrou foi minha voz. Eu não me calei um segundo como deputado federal. E o parlamento é para falar, né? É para falar. Então eu estou executando a minha função, mas eu também compreendo que eu não posso só falar. Eu tenho que fazer mais do que falar. Só que eu não queria, Augusto, ir para frente de algum local, me acampar em uma determinada
praça, porque eu sei que isso poderia abrir brecha para o nosso inimigo fazer algo pior com a direita. Então eu falei, olha, eu preciso tomar uma decisão. E me veio a ideia. E depois disso eu fui pesquisando e vi que outras pessoas, né, ao longo da humanidade fizeram isso. O próprio Gandhi, o Martin Luther King, se eu não me engano, andou 84 quilômetros, né? E eu falei, olha, no momento certo, essa ideia eu vou colocar em prática, eu vou colocar ela em prática. E aí, quando a gente chegou em Paracatu, a gente chegou um dia antes, à noite, e aí eu falei, olha, eu acho que hoje chegou o dia. Falei com o meu assessor, falei, olha, eu vou dormir essa noite, vou orar, e se amanhã de manhã eu sentir que é o momento, eu vou fazer. E eu vi que tudo foi realmente no momento certo. Eclesiastes fala, né, olha, há tempo de plantar, há tempo de regar, há tempo de colher, há tempo de chorar, há tempo de sorrir. E este momento foi um momento realmente muito precioso, porque eram as minhas férias, então ninguém poderia acusar, né, de que eu estava ali gastando dinheiro, digamos, do meu salário para poder fazer algo que não fosse do interesse da população. Nas minhas férias eu faço o que eu quiser, né? Tem gente que está envolvida aí no escândalo do Banco Master, tem deputado, né, que desvia emenda, tem deputado que bota dinheiro na cueca, tem deputado, né, que rouba, tem deputado que é corrupto, tem deputado, né, que recebe aí emendas, né, para poder fazer um monte de coisa, e tem deputado que caminha. Então, até uma frase aí, né, que foi muito famosa, que eu postei foi, olha, se um deputado caminhando te incomoda mais do que um roubando, o problema do Brasil é você. Então, tudo calhou de uma forma muito boa, e mesmo a chuva, mesmo as adversidades, só aumentava a nossa garra. Augusto, vocês não estão entendendo. A gente passou por momentos assim de chuva torrencial, de que eu falava assim, meu Deus, será que as pessoas vão continuar? E aí eu subia, né? Que eu sempre subia para poder visualizar, dar um apoio pro pessoal. Quando eu subia, estava maior. Sabe, as pessoas debaixo d'água aí gritando, sabe, falando acorda Brasil, e o Brasil acordou, sabe, vamos em frente até o final. E eu dava o grito de guerra, o pessoal me acompanhava, e sabe, pessoas no viaduto paradas com aquela chuva, quando a gente passava embaixo, né, de um viaduto, quando a acústica ficava mais forte, o pessoal gritava e eu olhava pro lado assim, começava sabe, a sorrir. Eu lembro que teve uma hora, eu olhei pro meu pai assim, olhei pro Gai e falei, cara, o que tá acontecendo? Vamos embora. A dor passava, sabe, a adversidade passava, porque realmente a gente deu o primeiro passo ali, mas Deus foi nos guiando, nos fortalecendo. E, poxa, foi incrível. Hoje mesmo, eu tenho visto pessoas, assim, se engajarem mais nos problemas, denunciarem. A gente tomou coragem de volta, né? De sermos quem nós somos, não ter mais medo. Porque eles estavam querendo nos matar em vida, essa é a realidade. Eles queriam pegar o dia 8, nos aterrorizar para sempre, falar que você não pode estar em Brasília nunca mais manifestando, você tem que calar a boca, senão eu vou te prender, eu vou derrubar sua rede social, eu vou te matar se você for de direita. E eles acharam que eles iam nos matar em vida, né? Vou colocar o seu maior líder na prisão e aí vocês vão se desestruturar, perder as esperanças. Só que não. A nossa esperança, né, em tudo, pelo menos para mim, está em Cristo e Ele que nos dá força. Então Ele nos deu força e as pessoas estão revigoradas para poder a gente tomar esse país para nós, porque o Brasil é nosso. Então é isso. A dificuldade e a inspiração ela partiu realmente de todo esse sentimento, um sentimento que temos que fazer algo pelo nosso país porque ele é nosso. Nicolas, agora as perguntas dos meus colegas que estavam com você nessa caminhada ontem, nessa cobertura especial da Revista Oeste. Nós ficamos aí 4h30 no ar, é uma live, uma transmissão que já tem mais de 5 milhões de visualizações e realmente a gente conseguiu, embora estivéssemos aqui no estúdio, confortáveis, sem chuva na cabeça, mas deu pra gente sentir a emoção de todos que estavam ali aguardando a chegada de vocês ali na Praça do Cruzeiro. Deixa eu passar para Ana. Nicolas, parabéns, um beijinho na Aurora, eu sei que você deve ter pensado nela durante a caminhada, um abraço à sua esposa, sua família. Quando a gente se torna pai, se torna mãe, a gente entende que é tudo muito maior que a gente, né? Tudo muito maior. Eu tenho certeza que ela, mesmo pequenininha, te acompanhou ali no coração, segurando na sua mão. Parabéns, viu, Nicolas? Nicolas, suas entrevistas, seus discursos, as suas postagens,
elas encontram muito com as declarações do Felipe Martins, dedicando o trabalho a Deus, dizendo que presta contas a Deus, que existe algo muito maior, né, do que apenas eleições, como você colocou ali, tem muita, muita coisa em jogo, inclusive nossos filhos, o futuro deles. E uma coisa que conecta muito você ao Felipe Martins é um homem chamado Professor Olavo de Carvalho. Vocês dois foram excepcionais discípulos e alunos do Professor Olavo. Sábado foi aniversário de morte do Professor Olavo. A minha pergunta é se você pensou no Professor Olavo antes de iniciar a caminhada ou durante a caminhada, se as palavras do Professor Olavo também te sustentaram nesses dias todos. Obrigado, Ana. Obrigado pelas palavras. De fato, assim, a minha família, né, é tudo para mim. Quando a gente se torna pai, a gente percebe que o sentido da vida realmente é fazer com que aquilo que está no seu coração seja passado para eles, né, e que a gente os conduza para o céu. Então, tudo que eu imaginava é, Senhor, eu só quero passar por isso aqui, fazendo o que eu tenho que fazer e poder, né, ter o privilégio de poder chegar aos céus e viver eternamente com as pessoas, né, que a gente ama. E com certeza, o Olavo, ele é peça fundamental, não somente nessa caminhada, mas para tudo que nós estamos vivendo. O contato que eu tive, né, digamos, posso dizer, com política, foi através do Olavo, é o primeiro. Com o Mínimo, com o Jardim das Aflições, com o Imbecil Coletivo, né? Tudo isso me deu a base para poder compreender aquilo que nós estamos vivendo hoje, aquilo que o Brasil passou e que eu não era nem nascido, e poder compreender melhor agora o presente, né, e também tentar compreender como que vai ser o futuro. E no dia 24, né, ali no sábado, chegou um jovem para mim, tava com uma bandeira, né, do Olavo, falou, ó, hoje é o aniversário, né, de morte do Olavo. Eu falei, caramba, cara. E aí ele esticou uma bandeira, se eu não me engano, era uma frase, né, do Mário Ferreira dos Santos: não parar, não precipitar, não retroceder, aquele que durar mais vence. Então essa frase, ela digamos assim, pode ser o slogan, né, dessa caminhada, porque de fato não ganha quem, digamos assim, tem mais dinheiro de emenda, não ganha quem é que está no governo agora, não vai ganhar, né, quem tem os ministérios, ou quem tem Rouanet, quem tem os artistas. Vai ganhar quem não precipitar, não parar, não retroceder. Então a gente precisa durar mais, porque a gente vai vencer. Então eu acho que é um ato muito simbólico, né, nesse sentido. Eu deixei isso muito claro, né, na minha carta, de que isso era uma demonstração de força, de uma demonstração de uma expressão, de uma indignação que nós estamos tendo, né, como Brasil, e principalmente o Olavo fala que a esperança, né, ela está em nós, né, onde você olhar, né, ali no horizonte, a esperança está em nós. A esperança somos nós. Então, óbvio, né, isso começou com um passo meu, mas a multidão de pessoas que estavam ali no domingo, sob forte chuva, sobre uma caminhada exaustiva, porque esse sentimento de esperança é que está em cada um de nós. Então, assim, eu até em um da quilometragem, né, ali no sábado, eu dediquei, né, um desses quilômetros para o Olavo. Ele é peça fundamental na transformação desse país, dos alunos, né, que ele deixou. Rafael Nogueira, você tem aí, né, o Silvio Grimaldo, você tem o próprio Felipe G. Martins, você tem o Pedro Henrique, né, Medeiros também, que é aluno dele, você tem o Rafael Falcon, né, o Rodrigo Gurgel, pessoas que assim eu acompanho desde quando, desde o Facebook, desde quando o Felipe G. Martins fazia texto no Facebook, e eu sei que tem vários e vários e vários alunos, né, do Olavo espalhados ali. Tem um aqui, inclusive, ó, que tá fácil, que eu sei onde tá, que tá aqui, ó, Sidney Silveira, Cosmogonia da Desordem, tá aqui, ó, assinado desde 2018, ó. Isso daqui é fruto, né, ó, do Olavo, e tá aqui comigo desde 2018. Então
são muitos frutos, né, sementes que o Olavo deixou, e nós somos muito gratos a eles, né? Então, Roxane, se algum dia, né, você ver aí este vídeo ou chegar até em você, saiba que teu marido realmente é uma peça fundamental na transformação deste país, e como eu gostaria de que ele tivesse, né, vivo para poder ver isso, não por vaidade pessoal, mas para poder perceber que essas são as sementes que estão brotando, que foi fruto da plantação dele. Maravilha. Olha, deputado, já somos mais de 85 mil telas simultâneas acompanhando essa entrevista, essa conversa com o senhor. Eu passo agora a bola para André Marcília. Tudo bom, Nicolas? Prazer falar contigo, boa noite. E receba minha admiração. É um feito o que você conseguiu. Você recuperou a raiz da política, que é justamente isso: ir para as ruas, juntar gente, ter contato, e com isso também recuperou a coragem das pessoas de se manifestar, que é algo que estava perdido, né, nesse país. As pessoas estavam com medo, né, e agora eu acho que perderam esse medo. Eu também mencionei, Nicolas, sobretudo na cobertura, que o que importa disso tudo que foi feito foi o percurso, não importava o resultado, e parece que você idealizou dessa maneira mesmo, né? Eu até comparei aqui o seu feito à própria Odisseia de Homero, que Odisseu passa 10 anos viajando, buscando encontrar a sua esposa e o seu filho, e quando chega 10 anos depois descobre que a grande jornada foi o percurso e não a chegada. E só que você obteve um resultado. Agora você tem um resultado, independente de ter buscado. E a minha pergunta é: o que fazer com esse resultado, que é justamente a mobilização das pessoas? Qual é o próximo passo para manter as pessoas mobilizadas nesse ano, Nicolas, tão importante? Obrigado, André. Eu acho que são muitos pontos, né? Infelizmente, no nosso país, a gente tem N motivos para poder acordar, né? Nós estamos vendo aí os escândalos agora mais recentes, né? De um ministro, né, Toffoli, que passou, se eu não me engano, 189 dias do ano num resort que é dele. Ou seja, ou ele não é mais ministro, né? E aí ele tem que pedir renúncia e passar a ser um businessman, né, do resort, ou ele deve ser julgado por desvio de função e perder o cargo, porque não tem condições, né, um juiz ter esse tipo de atuação. Nós estamos vendo aí agora também, né, o ministro Alexandre de Moraes, juntamente com a sua esposa, no escândalo do Banco Master, com um contrato de 129 milhões. Isso daí, em 2 anos, né? Confesso, eu não conheço ninguém que tenha chegado perto de obter esse tipo de lucro na advocacia, né? E principalmente não é somente pelo valor, mas por quem era o contratante, né? Um banco que está afundado agora em escândalos financeiros. Hoje chegou o primeiro pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes por conta do escândalo do Banco Master. Então eu até postei, coincidentemente, deve ter uns 10 minutos no Twitter, de que, olha, eu tenho a sensação de que se nós fôssemos para a rua, né, com a Acorda Brasil, fora Moraes especificamente, eu acho que eles entenderiam ainda mais o que nós começamos ontem, porque não foi uma coisa qualquer. As pessoas estão sedentas. Hoje mesmo eu recebi uma mensagem de uma pessoa dizendo assim: cara, hoje bateu um vazio. Eu gostaria que tivesse a caminhada, sabe, ainda, para eu poder acompanhar, para eu poder viver isso, ter esse sentimento. Então eu acredito que eu não posso deixar de negar. Há um homem neste país que tem desestabilizado a nossa democracia. E por que este homem tem tanto poder? Porque as pessoas ficaram com medo, né? Do que ele colocou na mente das pessoas, com penas desproporcionais, exorbitantes, do dia 8. Mas eu acho que isso se findou. Eu acho que isso se findou e está na hora da gente atacar o problema pela raiz, né? Começando pelo ministro Alexandre de Moraes e também o Toffoli. E aí as pessoas podem dizer: olha, mas aí se fizer impeachment dos ministros, o Lula vai indicar outros 2 dele, né? Só que, olha, você já viu ali o filme 300. Se você não viu, veja.
Leônidas, quando ele chega da frente, né, ali do rei Xerxes, quando ele lança a estaca não pega, né, de forma fatal no rei, mas corta o seu rosto. E aí, quando corta o rosto, aquilo dali mostrou que, olha, esse Deus que eles estão dizendo que ele também sangra. Então, eu quero dizer com isso o quê? De que nós precisamos mostrar que eles não são intocáveis. Nós precisamos mostrar de que, se o povo quiser, ele vai colocar a Constituição a favor dela e não deles. Porque a Constituição é bem clara, recebendo, né, o pedido de admissibilidade pelo Congresso, você passando ali por uma comissão especial e sendo aprovado, isso vai a plenário, e se tiver votos, o ministro deve ser impeachmentado. Acabou. Isso foi o que foi colocado na nossa Constituição. E o brasileiro tem sim o poder, ele tem sim o dever de requerer isso, porque está na nossa Constituição. Ou seja, por que não lutar para aquele que está desestabilizando o nosso país, né? Ele é a vítima, ele é o julgador, ele é o Ministério Público, ele é tudo ao mesmo tempo. Então, assim, nós vamos deixar um homem dominar o país inteiro? Então, vamos ver se a gente, enfim, toma a decisão de enfrentar a raiz do problema e, mais uma vez, não sendo de forma politiqueira, sabe, eleitoreira. A gente precisa levar as pessoas realmente para a rua com um sentimento que nós estávamos durante esses 7 dias, de que elas precisam compreender qual que é o problema, entender como aquilo dali afeta a vida dela e o que ela está fazendo ali. E, principalmente, né, qual a eficácia disso. O ministro Alexandre de Moraes saindo do STF, o que acontece? Né? Ele deve ser julgado por algum crime? Sim. Como que isso afeta a minha vida? As pessoas precisam compreender isso para que elas se engajem. E eu acho que agora está na mão de cada um de nós para poder abrir os olhos das pessoas e fazer com que os maus nesse país eles paguem o preço por aquilo que eles têm cometido. Deputado, a pergunta agora é de Adalberto Piotto. Deputado Nicolas, boa noite. Seja bem-vindo aqui mais uma vez ao Oeste Sem Filtro. Antes de tudo, parabéns pela mobilização que o senhor fez. E é inegável que muita gente se envolveu e entendeu. Os números estão aí, as imagens estão aí. O senhor viu isso de perto. A minha pergunta, deputado, é o que o senhor imagina que vai acontecer no Congresso? Porque a mobilização popular o senhor já provou, o senhor já demonstrou. As pessoas estão incomodadas, não aguentam mais essa situação, não aguentam mais o Supremo tal como ele está, não aguentam mais o governo Lula. E, de alguma forma, o senhor acha que isso vai se manifestar também no Congresso Nacional? O senhor já fez menção aí, não era um movimento por vaidade, isso está muito claro, era um movimento para denunciar a situação do país e engajar as pessoas. O senhor acha que há deputados também com muito receio, com medo, que estavam esperando o momento certo, até porque, nesse instante, o Supremo está nas cordas por escândalos que ele próprio causou para os próprios dois ministros. Os dois ministros estão com, digamos, denúncias até o pescoço. O senhor acha que isso pode mudar o comportamento do Congresso? Porque muita gente diz assim, tem que esperar a próxima eleição. Tá, eu posso compreender, mas até lá tem muito tempo. O senhor acha que vai também engajar deputados se sentirem corajosos na Câmara ou senadores do Senado para irem adiante com medidas para controlar ou, digamos, limitar os abusos do Supremo? Piotr, eu recebi mensagens e ligações de muitas pessoas, não vou expor aqui, né? Mas de pessoas que, enfim, digamos, não são nem bolsonaristas. São pessoas de centro, pessoas que apoiaram o movimento, pessoas que realmente estão compreendendo que, olha, chegou num limite. As pessoas acordaram, elas perceberam que enquanto ela está pagando altos impostos, o filho do Lula está recebendo mesadinha. Enquanto ela está sofrendo, né, para poder pagar seus boletos, a esposa do Moraes está com um contrato multimilionário. Enquanto as pessoas estão trabalhando e estudando, pagando sua faculdade, pegando um transporte público ruim, talvez sendo roubado, sabe, enfrentando as dificuldades do dia a dia, você está vendo ministros comprando um resort. Então, peraí, a coisa está desbalanceada. Então, eu acho que o primeiro passo que a gente vai enfrentar como mobilização no Congresso é a derrubada, né, do veto da dosimetria, que o Lula vetou, né, a esquerda trabalhou contra até 4 horas da manhã, nós ficamos lá lutando até 4 da manhã também, e vai ser o primeiro passo, né, para mostrar que, olha, as pessoas compreenderam que isso daí não deve ser algo que o Supremo deva decidir, o Congresso deva decidir, e não me surpreenderia
se mesmo depois de nós derrubássemos o veto do Lula da dosimetria, o STF ainda fazer alguma manobra provocado, né, pelo PT, já que a Câmara foi jogada praticamente para nada, né, por este governo. Então, eu acho que o primeiro passo para a gente realmente conseguir dar esse recado é a derrubada do veto da dosimetria. Não tenho dúvidas que vários e vários deputados já compreenderam, porque estão sofrendo também a pressão das pessoas. E este vai ser o primeiro recado dado, né, à população de que nós estamos mais atentos agora do que antes. Perfeito, deputado. Antes de liberá-lo, a Ana tem uma última pergunta para o senhor. Deputado, a pergunta são tantos pratinhos, né, que nós brasileiros temos que rodar, né, tantos problemas para solucionar, para pedir atenção ao Congresso, mas tem uma coisa que eu costumo falar muito aqui no Sem Filtro, que é essa aberração chamada foro por prerrogativa de função, que hoje deixa todos os congressistas reféns de um Supremo ativista, militante e político. O projeto para a extinção do foro por prerrogativa de função já passou no Senado e se encontra na Câmara. Você acha que vale a pena esse ano, ou é muito tumultuado, é ano de eleição, é melhor a gente deixar isso para depois? E a importância ou não da extinção desse foro por prerrogativa de função, que toda hora vem um inquérito de ofício do Supremo e fica difícil, alguns parlamentares, nem todos têm a coragem que você e outros ali têm, fica difícil seguir com autonomia e independência dentro do Congresso com essa aberração que nós temos. Perfeito, Ana. Olha, essa pauta ela é importantíssima, mas eu vou ser bem realista. Com a matéria-prima que nós temos hoje, né, com o Congresso que nós temos hoje, eu acho muito difícil. Por quê? O foro privilegiado, ele só é privilegiado para quem é amigo do STF. Então, digamos assim, se você for um corrupto, se você for um desviador de emenda, fizer rachadinha, enfim, você pode ter certeza que você vai ser blindado. Agora, o foro não é privilegiado para quem é honesto, para quem está cumprindo ali o seu trabalho, defendendo, né, as pessoas, os princípios, os valores, e coloca o pingo nos is, né? Então, que privilégio eu tenho de ser julgado pelo STF? Um STF político, um STF que é parcial nos seus julgamentos. Então, eu não tenho privilégio nenhum a isso. Mas, com a matéria-prima que nós temos no Congresso hoje, eu acho extremamente difícil. Eu pediria para que as pessoas realmente votassem melhor, né, em senadores, principalmente, para que a gente consiga ter um presidente do Congresso que não seja omisso, como o atual, um presidente que realmente consiga pautar um impeachment de um ministro, que consiga também, né, pautar um fim, né, do foro privilegiado, para que a gente avance em outras demais pautas, porque se o Congresso, hoje, se o Congresso fechar as portas hoje, sinceramente não faz diferença nenhuma, né? Porque o STF comanda o país juntamente com o Executivo. Então a gente precisa retomar o poder do Congresso, mas é como eu tenho falado. Olha, se um pedreiro chega aqui em casa, eu dou para ele um saco de areia, dou para ele ali um balde de água, dou um pouquinho de brita, dou para ele uma pá e falo 10 tijolos. E falo com ele assim: constrói minha casa aí. Fala, amigo, com essa matéria-prima que você me deu, que eu não consigo construir uma casa. Eu não posso exigir para ele, né? Falar, constrói a casa, independente de qualquer coisa, porque ele não tem a matéria-prima para isso. É o que sobrou. Então, da mesma forma, eu acho que ali no Congresso nós estamos neste cenário. A gente tem muitas pautas importantíssimas para poder avançar, mas com a matéria-prima que nós temos, realmente é bem complicado. Por isso, né, que daqui a 10 meses terá eleições, a gente vai focar muito nessa época para poder a gente fazer com que as pessoas despertem, acordem, para poder votar em pessoas que realmente se preocupam com as questões mais profundas do país, né? Não somente, digamos assim, um buraco na sua rua, né? Porque, sendo bem sincero, a pavimentação do país é importante, importantíssima, né? Poxa, quantos acidentes não acontecem, né, nas BRs ao longo do país? Mas eu acho que tem questões profundas, né? Que você pode ter, digamos assim, um país, entre aspas, perfeito, né? Olha só o Canadá. O Canadá é bacana, né? Tem estradas bonitas, tem um transporte público que funciona e tudo,
mas é um país moralmente doente. É um país praticamente que a sua liberdade está sendo, né, podada, né, principalmente pós ali pandemia. Então eu não quero esse país aqui para o nosso Brasil e já, infelizmente, se tornou isso. Então vamos votar melhor aí, né, esse ano para que a gente realmente consiga fazer uma mudança profunda no nosso país. Deputado, ultrapassamos as 100 mil telas acompanhando essa entrevista e uma última pergunta rapidamente. Há previsão de novas caminhadas? Estão organizando novas iniciativas como essa, deputado, ao longo deste ano eleitoral? Pessoal, eu acho que manifestação não tem monopólio de ninguém, né? Eu acho que manifestação é algo espontâneo das pessoas. Eu me lembro que em 2016 eu ficava sabendo das manifestações, digamos assim, de forma natural. Ah, vai ser dia 16? Beleza, vamos junto 16. Ah, vai ser dia 2? Então vamos dia 2. Então eu acho que vai surgir o momento. Eu acho que a coisa vai pegando tração de forma espontânea, né? Olha, hoje mesmo, né, chegou o primeiro pedido de impeachment no Senado do Alexandre de Moraes pelo Banco Master. Hoje já teve aí, né, mais descobertas a respeito do caso do Banco Master, que me parece, né, que o Vocário conversou 1h30 com o Lula no Planalto. Então, assim, a coisa vai tomando corpo, pode ter certeza. Vai surgir uma data daqui a pouco, que as pessoas estão assim, indignadas do que estão acontecendo. E aí a gente só vai fazer o quê? A gente só vai apoiar, porque o protagonista da manifestação não é o político. O protagonista da situação são as pessoas, né? É isso que eu queria, sabe, modificar, no sentido de que, olha, o poder está com vocês. Vocês são a voz desse movimento. Do tanto que eu pedi, não para as pessoas virem gravar vídeo comigo e eu chamar para manifestação. Eu falei, olha, em determinado momento, acho que foi no 4º dia, eu falei, pessoal, tava lotado de gente, tava em cima de um trator. Falei, pessoal, vou pedir para vocês, gravem um vídeo chamando para dia 25, porque a sua voz é importante. Você faz parte disso, não sou eu. Eu alcanço as pessoas, mas a sua voz é muito importante. Então, eu acho que quando isso acontece, é quando o movimento gera atração, entendeu? E assim, a manifestação tem que ser dessa forma. Toda manifestação, sabe, que você vê que está virando um palanque eleitoral, tem gente ali falando, enfim, de partido ou de não sei o quê, sabe? Eu acho que tem que cobrar para mudar. Eu acho que o foco tem que ser só um. Olha, pessoal, nós vamos fazer o Acorda Brasil fora Moraes. Então, o foco é fora Moraes. Ah, nós vamos fazer Acorda Brasil fora Lula. Então vai ser Acorda Brasil fora Lula. Ponto. Não é para chegar e falar, nós somos o partido tal. Ai, porque eu tive não sei o quê. Não. As pessoas estão lá para um objetivo. Demonstrar a sua indignação, denunciar, para poder, sabe, olhar para o lado e ver que ela não está sozinha, ela se sentir parte daquilo, fazer uma camisa, Acorda Brasil, fora Lula, né, fora Moraes, conseguir fazer ali um cartaz, ela sabe se preparar para aquele momento, ela gritar, vibrar junto e mandar um recado, né, para os poderosos que nós estamos aqui. Se vocês não nos atenderem na instalação do CPMI, do Banco Master, do INSS, se não atender no pedido de impeachment, estou só dando um exemplo aqui, né, do Alexandre de Moraes, a próxima será maior. E aí, pum, a próxima é maior, entendeu? Então, eu acho que a coisa é de forma natural. Eu não sou eu que vou falar, vai ser dia tal. Não. Se a gente perceber que, olha, a coisa está crescendo de forma espontânea, e a internet é muito assim, né? A coisa cresce de forma espontânea. Tem hora que você faz um vídeo todo produzido, alcança ali, mas não dá muito. Tem hora que você faz um vídeo, igual eu fiz esses dias, eu estava literalmente dentro do banheiro, deu 40 milhões de visualizações. Então, você nunca sabe o que realmente vai engajar e tocar as pessoas. Então, eu espero sim que a gente não demore para ir para as ruas novamente, não com caminhada, né? A gente pode dar uma segurada agora, pode ser uma manifestação, né? Normal, como a gente já fez outras vezes, né? Mas eu acho que tem que ser pelo Brasil inteiro, sabe? Tem que ter aqui em BH, tem que ter em São Paulo, tem que ter no Rio de Janeiro, tem que ter no Sul, no Nordeste, no Norte, sabe? No Oeste, tem que ter no Leste, tem que ter no país inteiro. Porque aí eles não vão conseguir ignorar que o brasileiro de bem, ele lute até o ponto do seu inimigo não conseguir conter o seu tamanho. É isso que eu desejo daqui para frente. Deputado, eu quero agradecer muito a gentileza de conversar conosco. Mais uma vez, parabéns pela coragem, pela iniciativa. Um bom descanso, que o senhor tem uns dias aí pela frente ainda do recesso parlamentar para curtir a família, a filha, a esposa, enfim. E parabéns mais uma vez e até uma próxima. Obrigado a todos da Oeste, Deus abençoe vocês.
Obrigado a todos que acompanharam. Saiba que esse Brasil é nosso e eu estou realmente muito feliz em saber que nós nunca estaremos sozinhos. O Brasil é gigante. Um abraço a todos vocês. Atenção! Você está sofrendo com dores no corpo? A idade chegou e você está começando a achar que é normal conviver com a dor? Não é. Preste atenção no que eu vou te falar agora. Chegou ao Brasil o Cúrcuma White com magnésio da Vitae Gold. Fórmula exclusiva e 100% natural para ajudar no combate das dores do corpo. Ele auxilia a reduzir as inflamações do corpo, trazendo alívio rápido. Ligue agora 0800 031 1050. Vou repetir, 0800 031 1050. Não aceite viver com dores do corpo? A cúrcuma branca é 7 vezes mais potente que a convencional. Ajuda a reduzir inchaço e inflamações. Ajuda a destravar as articulações. Melhora as sensações de dormência e, junto com o magnésio, consegue agir no foco da dor. Nas articulações como joelho, coluna, ombros, as famosas juntas do nosso corpo. E com o magnésio, a absorção é rápida e os resultados também. Oi, meu nome é Márcia, tenho 52 anos, sou cirurgião dentista. Trabalho sentada na mesma posição há muitos anos. Com isso, eu sinto fortes dores na minha coluna. Tive contato com a cúrcuma branca com o magnésio da Vitae Gold. Hoje, eu trabalho com mais disposição, sem dores, e com isso eu indico a cúrcuma branca com o magnésio da Vitae Gold. Não perca tempo. Ligue 0800 031 1050. As 100 primeiras ligações ganham um creme de erva de Santa Maria de presente, também conhecido como Mastruz. 0800 031 1050. Agora a gente fala do caso do Felipe Martins, porque o ministro Alexandre de Moraes negou o pedido da defesa e manteve, então, a prisão preventiva. Eu acho que ele vai ter bastante trabalho aqui nessa bancada para comentar o noticiário diário deste país. Bom, então o ministro Moraes manteve a prisão preventiva de Felipe Martins, ele que foi condenado pela primeira turma do Supremo no âmbito das ações relacionadas à suposta trama do golpe. A decisão seguiu o parecer da Procuradoria-Geral da República, que entendeu não haver fatos novos capazes de afastar os fundamentos da prisão. Gonê afirmou que os documentos apresentados pela defesa, referentes ao suposto acesso à conta da rede social LinkedIn, não são suficientes para alterar a decisão que converteu a prisão domiciliar em preventiva. A defesa contesta a decisão e sustenta que a prisão se baseia num print sem perícia e sem cadeia de custódia. Segundo os advogados Jeffrey Schickini e Ricardo Schaefer, relatórios oficiais da plataforma, operada pela empresa Microsoft, indicariam que Felipe Martins não acessou a rede social. Eles classificam a situação como arbitrária e afirmam causar perplexidade a desconsideração de um documento técnico oficial em favor de uma captura de tela sem a realização de uma auditoria. Ana, nós já tínhamos essa notícia do parecer da PGR no fim de semana, inclusive comentamos isso ainda ontem na cobertura especial, e agora essa decisão do ministro Alexandre de Moraes acatando o parecer, a opinião de Paulo Gonê pela manutenção de Felipe Martins na prisão, lembrando que é uma prisão preventiva, ainda não é nem o cumprimento da pena de 21 anos ao qual Felipe foi condenado pela primeira turma do Supremo. Ele já estava em prisão domiciliar, né, com tornozeleira. Agora, não haver fatos novos, assim, a gente fica sem ter o que comentar, porque nós estamos diante da apresentação de um documento oficial da Microsoft, que é dona da LinkedIn, e que disse de maneira oficial, é um documento oficial da plataforma dizendo: não houve acesso. Nesta data que vocês estão usando para prender Felipe G. Martins, não houve acesso. Não houve acesso por ele, por ninguém. Não houve acesso. E aí, mais uma vez, nós temos que normalizar o absurdo, porque é aquela história. Você pode acessar alguma plataforma para
assistir ou noticiar ou ver as notícias, porque você acessar hoje o X é como você abrir o jornal. É como você abrir o jornal de papel, você está lendo as notícias. E nunca houve, em momento algum, essa cautelar de que ele não poderia acessar redes sociais, ele não podia era postar. Agora, acessar, mesmo assim, a LinkedIn disse, não houve acesso. E aí vem a PGR e diz que, na verdade, a PGR, a manifestação foi o Felipe Martins está querendo tumultuar os autos. E aí agora o ministro fala que não há fatos novos. Então, o que é fatos novos? Se a própria plataforma disse que não houve acesso em um documento oficial, foi a mesmíssima coisa com aquele documento oficial da CBP, que é uma agência de imigração do governo dos Estados Unidos da América, dizendo: não, Felipe Martins nunca entrou nos Estados Unidos na data mencionada. O que a Polícia Federal fez? Deu de ombros. Teve um documento ali, eles falaram isso, mas ignora, a gente ignora. A PGR fez a mesma coisa. Ignora, não tem nada, vamos continuar. Tocando o barco. Então, assim, é o que o Nicolas estava falando e que nós falamos praticamente todos os dias aqui, num eterno disco arranhado. Há uma Constituição que, com todas as falhas que há na nossa Constituição, a Constituição existe. Um livro de leis existe. Se nós precisamos mudar a nossa Constituição, isso aí é outro debate, mas nem esta Constituição está sendo respeitada. E hoje nós não estamos pedindo um PL ou uma PEC para isso, para aquilo, nós estamos pedindo respeito à Constituição que já existe. Lembram quando a então ministra do Supremo, Rosa Weber, deu uma Constituição para o presidente Bolsonaro, logo assim que ele foi eleito? Cadê essa Constituição? Jogaram no lixo? Não há fatos novos? Professor Marcília, não há fatos novos, só uma declaração oficial da plataforma. Exatamente, Marcília, declaração da Microsoft, que é a detentora, dona, digamos assim, do LinkedIn, mostrando, comprovando que não houve realmente o acesso por parte de Felipe Martins. Ainda assim, o ministro mantém essa prisão preventiva. Não há fatos novos. Imagina só o que então é um fato novo, porque o LinkedIn entrega um relatório dizendo ele não acessou o LinkedIn, ele foi preso porque ele acessou o LinkedIn. Aí o LinkedIn entrega um relatório falando assim, ele não acessou o LinkedIn, estou dizendo com a autoridade quem é o LinkedIn, sou o LinkedIn, ele não me acessou, não acessou a minha plataforma. Aí não há um fato novo, não há fato novo e o Gonê disse que esse relatório não é idôneo. Bom, então precisa quem? Ele queria que o dono do LinkedIn, o fundador do LinkedIn fosse lá e falasse, sou fundador do LinkedIn, estou aqui falando em nome... Quer dizer, é uma completa loucura. A gente está falando aqui de psique, né? Que talvez precisássemos entrevistar um psiquiatra para entender o Moraes. Eu vou arriscar dizer que o Gonê é uma espécie de alter ego do Moraes, né? É o outro eu do Moraes. Talvez um outro eu mais brando, mais submisso, mas é um outro eu. O Moraes deu a sua decisão em cima do parecer do Gonê, que não tem o menor valor jurídico. O parecer do Gonê e nada é a mesma coisa, porque é uma opinião sobre algo sempre se basear nos fatos. O Gonê achou que era isso e isso foi. E o Moraes se baseou nesse parecer. Então ali os dois, como dizia minha avó, lé com lé, cré com cré. Não tem a menor relevância nem o parecer do Gonê, nem a decisão do Moraes. Nenhum dos dois se baseia nos fatos. Os fatos imperam, ou deveriam imperar no direito. O LinkedIn disse, ele não acessou, acabou, é o suficiente para soltá-lo. Olha que ele está mentindo. Aliás, outro fetiche, né? Ele está mentindo. Felipe Martins é outro fetiche de Moraes. Preso no cárcere privado do Moraes. Ele está mentindo. Está mentindo. Existe fato novo. Agora, o que eu estranho é que houve uma geração de promotores, ou gerações, que lutaram anos para que o Ministério Público tivesse uma margem de autonomia maior. Sim.
né, e corretamente lutaram por isso. Pois bem, permitem que o Gilmar Mendes nomeie um ex-sócio e amigo do peito para servir de sabujo para os ministros do Supremo. É isso que ele é. Ele não é mais brando, não. Ele é um sabujo, manso. Ele faz o que mandam. E os promotores, está na hora aí também de se manifestarem. Sim. É aí o exemplo do Nicolas. Então, o Nicolas teve uma ideia que não obrigou ninguém a segui-lo. Os brasileiros incomodados com uma situação intolerável fizeram uma manifestação que mudou a história do país, como veremos. Os promotores que se manifestem. Nós estamos já vendo alguns advogados falando com mais dureza sobre o que faz a OAB. Tá? Porque os que silenciam vão entrar para essa história aí do lado podre, né, num asterisco do lado podre, como comparsas dos que fizeram as coisas que eles toleram em silêncio. Tá? Isso é cumplicidade. E vão ficar aí nesse asterisco, né? Não merecem mais que isso. Diga, Piotr, rapidamente para a gente fechar. Rapidamente, esse argumento de não haver fatos novos é tão juridicamente nulo, inexistente, não tem lógica, quanto moralmente vergonhoso. Porque a Terra é redonda e os polos são achatados. Esse é o fato. Qual era o fato que você poderia ter? Ele é terminativo em si. Você pergunta para a operadora, a empresa do LinkedIn, se acessou ou não acessou. Só ela pode dizer. E a hora que ela diz, não teve, acabou. Não precisa de um fato novo. O fato novo é ela repetir ela própria, ela não faria isso, não precisa. Quer dizer, que fato novo ele espera? Não existe fato novo. A Terra é redonda e os polos são achatados. O LinkedIn disse que o Felipe Martins não acessou. Ponto, acabou. Do que ele está esperando? Ah, não. É um argumento que não foi a primeira vez que essa história de fatos novos foi usada, não. Eles usam isso porque cabe qualquer coisa. Entendeu o porquê da indignação com o Supremo? Felizmente agora está aumentando porque o Supremo está nas cordas pelos escândalos que eles mesmos se provocaram, porque ninguém aguenta mais isso. É insegurança jurídica do começo ao fim. Informa, eu tenho 48 horas se o contrato lá multimilionário da mulher dele com o Vorcaro. O Vorcaro, dono do Banco Master, se ele foi acertado por WhatsApp, por e-mail, informa isso aí pra gente também. Ou se tem algum fato novo, se ela recebeu tudo ou ainda não. E rapidamente, inclusive, a gente recebeu aqui o advogado do Felipe Martins no Arena Oeste, semana passada. Na última quinta-feira. O Chiquini veio aqui e ele disse algo com o qual eu concordo, que é o seguinte: parece que a estratégia do Moraes, no caso Felipe Martins, é mantê-lo preso a qualquer preço até que a prisão definitiva se faça, ou seja, até que os recursos passem para que ele não possa ser solto e depois voltar para a cadeia. Então, ele fica preso direto, mesmo que isso não faça o menor sentido juridicamente, para não haver o constrangimento social ou a comoção social de que depois ele vá definitivamente para a cadeia. Então, o Moraes, ele antes de acabar o caso, já prendeu todo mundo e sequer solta. Então, a gente está diante de um preso político, né? Diante de um preso político, a gente não pode analisar juridicamente nada. Uma estratégia similar usada pelo Moraes com o ex-presidente Jair Bolsonaro. Foi prendendo a prestação, mesma coisa, a mesma coisa. É uma espécie de tara, não. Tara. E o fato novo aqui também é que o Ministério Público tem dentro dos seus quadros o Gonê, que pode mentir numa peça e que tudo bem, segue o jogo. Nada acontece. O contrato entre o escritório de advocacia do ex-ministro Ricardo Lewandowski e o Banco Master permaneceu ativo por quase 2 anos depois de ele assumir o Ministério da Justiça e Segurança Pública do governo Lula. O acordo de consultoria previa pagamento mensal de R$250 mil. Depois que Lewandowski assumiu a pasta da Justiça, o escritório passou a ser comandado por 2 filhos dele. Ao todo, o contrato com o Master rendeu cerca de R$6.500 mil brutos ao escritório da família. Mais de R$5 milhões foram pagos pelo Master ao escritório de Lewandowski, já como ministro da Justiça. A contratação atendeu a uma indicação do líder do governo no Senado, petista Jacques Wagner.
Segundo a jornalista Andresa Matais, Wagner também teria indicado o ex-ministro da Fazenda, Guido Mantega, para atuação no Banco Master. Mantega recebeu um salário de R$1 milhão por mês durante quase 1 ano e meio para prestar consultoria. Mantega conseguiu que Vorcaro fosse recebido pelo presidente Lula fora da agenda oficial em dezembro de 2024. Em nota à coluna da jornalista Andresa Matais, Jacques Wagner confirmou a indicação de Ricardo Lewandowski ao Master. A nota informa que Wagner foi consultado sobre um bom jurista e lembrou de Ricardo Lewandowski. A assessoria do senador disse ainda que a consulta partiu da direção do banco sem identificar quem fez o contato. Ainda nesta mesma nota, Wagner informou que jamais participou da indicação de Guido Mantega. Adalberto Piotto, muito boa noite. Mais um capítulo aí do escândalo do Master. Eis que surge um outro personagem, Jacques Wagner, líder do governo no Senado, que agora aparece como um headhunter prodígio, aí, né, um caçador de talentos que indicou trabalho para a companheirada, para o escritório de Ricardo Lewandowski, também Guido Mantega, todos aí na cifra de milhões de reais com o Banco Master. Boa noite, Paula. Boa noite, Marcília, Augusto, a todos que nos acompanham. Lá em Nárnia isso se chama tráfico de influência. Eu não sei como se chama aqui no Brasil, mas enfim, Nárnia é tráfico de influência. A primeira coisa que aconteceu, que o Guido Mantega conseguiu o quê? Há um encontro com o presidente da República, a pedido ou para que o Vorcaro se encontrasse com o presidente da República fora da agenda. Que consultoria é essa? O Mantega é um economista, foi ministro da Fazenda. Das piores coisas que já aconteceram no Ministério da Fazenda na história desse país. E olha que o Haddad chegou aí. Está ali, está brigando. Mas o Mantega estava no meio de toda aquela crise. De 2015, 2016, parte é dele o que aconteceu lá. Então você imagina, foi contratado por um banco para prestar consultoria técnica, para dizer, olha, essa é a lógica econômica para lá ou para cá. Não. A gente teve a informação de que ele arranjou um encontro fora da agenda de um banqueiro com todo o histórico do Vorcaro e agora com a realidade para se encontrar com o presidente. E o líder do governo no Senado da República fez intermediações para apresentar pessoas do governo ou que estavam no governo para trabalhar para o Vorcaro. Em que lugar, em que república isso pararia em pé? A república pararia em pé. Em que lugar do mundo uma república dessa pararia em pé? O caso Master estava dentro do Supremo, está no Congresso Nacional e agora está umbilicalmente ligado ao Executivo também. Os podres poderes desta atual república, os três estão envolvidos no caso Master. Precisa ser muito investigado mesmo, tudo precisa vir à tona, porque tudo que está sendo demonstrado até agora não estamos chamando de tráfico de influência. Bom, peraí, um ministro indica e outro, o contrato continua valendo enquanto o Lewandowski é ministro da Justiça, que por acaso é o chefe da Polícia Federal que vai investigar tudo isso. Quer dizer, nada disso surpreende essas pessoas. Elas deviam estar pedindo desculpas aos brasileiros. Para começar, tem que pagar pelos eventuais crimes, obviamente, tem direito à defesa, coisa que eles negaram à oposição e negaram à direita durante muito tempo. Mas espera um pouquinho. Primeiro pede desculpas, porque moralmente é inaceitável. Sem contar os crimes eventuais. Pois é, Marcília, o escândalo do Master chegando ao gabinete do presidente Lula, que segundo consta foi anunciado essa reunião que ocorreu ainda em dezembro de 2024 com o Daniel Vorcaro, o presidente do Banco Master, com o presidente Lula. Também estavam presentes o ministro da Casa Civil, Rui Costa, ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira e também o Gabriel Galípolo, presidente do Banco Central, todos ali reunidos numa agenda que não constava na agenda oficial do Palácio do Planalto. Pois é. Boa noite, Paula, boa noite, Piotto, Augusto, toda a audiência. Bom, primeiro é isso, né? O Jacques Wagner é headhunter, né? Então agora ele virou headhunter de malandragem. Então, criamos essa nova função, headhunter de malandro, né? Tá aí. Então, o Brasil está mal de emprego, criamos uma nova função para ser exercida. Então, um paga 1 milhão, o outro, um grande jurista, escolhe o Lewandowski. Só essa frase já é suficiente para saber que é mentira. Porque se você procurar um grande jurista e encontrar o Lewandowski, algo deu errado na sua caminhada até encontrar o grande jurista.
Nem provisoriamente não dá para deixar o Lewandowski à frente dessa função como um grande jurista. E a gente vai descobrindo, né, por que o Lewandowski, inclusive, saiu abruptamente do Ministério da Justiça, porque provavelmente sabia que esse escândalo ia cair no colo dele. Aliás, o próprio filho do Lewandowski já advogou para entidades ligadas ao escândalo do INSS. E já estava na porta ali do Lewandowski essa reclamação. Ele no Ministério da Justiça e uma CPMI investigando entidades que estavam sendo servidas juridicamente por seu filho, pelo escritório do seu filho. Agora a gente encontra quase 6 milhões, né, de reais, um contrato de quase 6 milhões, 250 mil por mês. O Lewandowski deve estar bravíssimo com a esposa do Moraes, morrendo de inveja. Como é que pode? 250 por mês e o outro ganhando 3,6 milhões por mês. Mas os escândalos vão se somando de tal forma que, claro, os três poderes parecem umbilicalmente envolvidos na podridão que o Banco Master revelou para o país. Você mencionou ainda Paulo Galípolo nessa reunião também do Lula. A gente ainda tem alguma expectativa de que o Banco Central tenha tido ares ou esteja ainda respirando ares de autonomia. O Banco Central é certa ala da Polícia Federal que tem resistido a tudo isso, demonstrado incômodo em ser tratada como qualquer coisa, como um garoto de recado à Polícia Federal, ou mesmo o Galípolo dizendo, eu tenho aqui, eu não entreguei, mas eu tenho mensagens trocadas com Moraes, etc. Vamos ver se realmente é isso, ou se nós temos também o Banco Central submetido, também a Polícia Federal submetida, porque não resta mais nada. Como é possível um banco sem nenhuma significância, como o Master, um banco pequeno, corromper as instituições todas do país? Todas. Isso só é possível se as instituições e as autoridades estiverem à venda. Assim, na vitrine, facilmente, com plaquinha na testa. Se é isso, ou a gente passa limpo o Brasil de uma vez por todas, ou não tem Brasil. Não tem mais Brasil. Augusto Nunes, boa noite. Novos personagens vão se juntando a esse escândalo. Agora Jacques Wagner indicando colegas, né? O escritório do ministro Ricardo Lewandowski, também Guido Mantega, segundo a assessoria, a nota de Jacques Wagner, ele não teve nenhuma participação nessa indicação, mas o que chega, o que foi anunciado, divulgado, é que Guido Mantega recebia aí um valor de R$1 milhão para realizar consultoria com o Banco Master e teria ele feito ali a ponte dessa reunião mais cara de 2024, R$1 milhão, Augusto. Boa noite. Gosto, boa noite, Paula, boa noite, Piotr, Marcília, boa noite a quem nos acompanha. Eu gosto do nome, né? Consultor. É o consigliere, né? São os consiglieres da máfia. Sim. Se você é um consultor sério, você chega e diz, para com isso que vai dar cadeia. Eles foram consultores, o nome consultor, traduzido para o português correto, é facilitador de negócios malandro, irregulares, ilegais, no mínimo suspeitos. Olha só a suruba que esses caras armaram. O Lewandowski, quando saiu, ele trabalhou também, saiu do Supremo, ele trabalhou também por um tempo para os irmãos Wesley e Joesley Batista. Aí eles trocavam, ele foi para o ministério, vai outro, trabalhou também com os Batista, hoje ministro, advogado do Lula, Zanin, também. Eles vão entre ministério, consultorias e vagas no Supremo. Tudo para aparelhar. Agora ele vai dizer o quê? Que ele não... os novos consultores também não conversavam sobre o Master. Eles não sabiam o que se passava. É o que dizia o Guzzo, né? O Guzzo dizia o seguinte, olha, se me consultarem para que eu trabalhe aí na SECOM, eu nem preciso recusar, porque eu só apresento o meu plano, fechar a SECOM. Então, se eles fossem conselheiros sérios, consultores, para com isso, que isso aí acaba na cadeia.
é a prova, mais uma prova, de que o Vorcaros se achava condenado à eterna impunidade. E essa edição especial de Oeste Sem Filtro fica por aqui. Lembre-se de fazer a sua inscrição no canal da Revista Oeste, de ativar as notificações e deixar o seu like. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima. Oeste não pretende ser imparcial, porque a realidade não é imparcial. Tem um lado, e é deste lado que estaremos.